Meus irmãos, vamos ler então o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 27 ao 32. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois te é melhor perder um dos teus olhos do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e joga-a fora, pois te é melhor perder um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. O pecado sexual ou os pecados sexuais destroem o casamento. O foco aqui, meus irmãos, de Jesus é justamente sobre esta instituição divina chamada o casamento. E não tem risco maior, não tem inimigo maior, não tem adversário mais sério contra esta instituição do que os pecados na área sexual. Porque esses pecados nessa esfera sexual, eles vão interferir ou eles vão desembocar, eles vão apontar, eles vão prejudicar diretamente o relacionamento conjugal. Seja a pessoa que já está num relacionamento conjugal, ou até mesmo aquela pessoa que ainda não se casou. Então o pecado sexual, ele prejudica quem já está casado, mas ele prejudica também aquele que um dia pretende se casar. Porque muitos dos problemas, dos desvios, das questões sexuais que desembocam dentro de um casamento são herdadas ou são trazidas, são firmadas, são cunhadas na vida de solteiro. Então, se a pessoa solteira ela não tiver um discernimento em relação à questão sexual, a um comportamento sexual, essa atitude vai prejudicá-la depois que ela estiver casada. O foco de Jesus é sobre o 7º mandamento. Anteriormente, Jesus falou sobre o homicídio, que era o 6º mandamento da lei de Moisés. Agora, Jesus parte para o 7º mandamento, que trata da proibição do adultério. E o mandamento, ele é muito objetivo: não adulterarás. Jesus vai tratar dessa questão. Por quê? Porque os rabinos estavam limitando o adultério, esse 7º mandamento, apenas em relação ao alcance do que seria o adultério. Para os rabinos judaicos, para a liderança judaica do tempo de Jesus, o adultério era apenas o ato cometido, o ato consumado. Enquanto não houvesse a consumação do ato, não haveria adultério. Então eles, além de ensinar esta questão do adultério cometido literalmente, eles ignoravam a proibição do 10º mandamento, que era sobre a cobiça. Então eles não tinham na sua concepção de adultério o cobiçar, mas a palavra da lei, o 10º mandamento, já tinha uma palavra sobre essa questão da cobiça. Então, o ensino de Jesus é para corrigir essa distorção que esses líderes estavam fazendo sobre este assunto. Então, para os rabinos, desde que evitasse o ato do adultério propriamente dito, eles estavam cumprindo o mandamento contra o adultério. Se eles não bulinassem com a mulher alheia, se eles não se deitassem com outra pessoa, se eles não cometessem o ato em si, eles estavam então seguindo o mandamento e eles não seriam julgados, muito menos condenados por esse pecado. E aí eles estreitavam o que era pecado sexual. E eles então alargavam as objeções a respeito da pureza sexual. Lembra, meus irmãos, que quando nós falamos sobre a lei, nós trazemos essa ideia de que os líderes judaicos, eles estavam estreitando o que era mandamento, para que ficasse mais fácil a pessoa cumprir os mandamentos, e alargando as permissões, para que a pessoa pudesse ter uma liberdade um pouco maior.
E aqui nós vemos esse princípio novamente sendo mostrado pelos líderes fariseus, pelos rabinos judaicos. Então, o que era em relação ao pecado sexual, eles estreitaram ao máximo, dizendo: não cometa o ato. E aí, no que era tangente à pureza sexual, eles alargavam essa questão. E aí a cobiça para eles não tinha nenhum problema em relação a isso. Mas o ensino de Jesus é diferente. Jesus amplia as implicações desse pecado, assim como ele amplia as implicações sobre o homicídio, assim como ele amplia as implicações em relação à lei. E em que Jesus faz isso? Jesus diz que o pecado do adultério não é apenas o ato em si, não é uma mera proibição de cometer um ato de imoralidade sexual. Jesus ele amplia essa ideia dizendo que o adultério consistia em não apenas praticar, mas Jesus dá então o exemplo do olhar, da cobiça, da imaginação, do pensamento. Então, para Jesus, adultério não é só se deitar com uma pessoa, não é só dormir com uma pessoa, não é só fazer sexo com uma pessoa fora do casamento. Para Jesus, adultério é a imaginação, é o pensamento, é o desejo no coração, é o desejo na mente. Por isso ele vai dizer: se o olho pecar, se a sua mão fizer tropeçar, é preciso ter esse cuidado. E nessa questão Jesus cria então essa queda de braço contra aquilo que os líderes judaicos estavam ensinando. E Jesus vai fazer isso nesse momento aqui do Sermão do Monte. Ele vai ensinar, ele vai mostrar para a igreja, para os seus discípulos, o que é de fato a lei do Senhor e como isso deve ser, de uma certa forma, seguido por nós hoje como seus discípulos também. Então, meus irmãos, é muito mais profundo esse pensamento de Jesus sobre o adultério. Em primeiro lugar, Jesus fala da proibição sobre o adultério especificamente. Verso 27 e verso 28, ele vai tratar exatamente dessa proibição. Proibição contra essa prática sexual que era extremamente prejudicial para a pessoa. E essa prática sexual que vai interferir diretamente no casamento, que é uma grande instituição do Senhor. Antes, vamos fazer 2 parênteses. Primeiro, a relação sexual dentro do casamento. A relação sexual com a aprovação de Deus. A relação sexual por pessoas que se amam e assumem um relacionamento público e vivem diante de Deus, diante da sociedade, diante da família. A relação sexual dentro desse contexto do relacionamento conjugal, meus irmãos, isso é belo aos olhos do Senhor. O sexo não é algo terrível que Deus fecha o olho quando um homem e uma mulher estão juntos, casados, dormindo, usufruindo dessa bênção para o casamento que é o sexo. Deus não vira as costas quando o casal está na sua intimidade, dentro do seu quarto, dentro do seu momento de casal. Por quê? Porque para Deus, irmãos, o sexo não é pecado, feito dentro do casamento e nessa esfera de relacionamento. Mas as pessoas talvez tenham esse pensamento, porque a deturpação do sexo pela televisão, pela sociedade, pela mídia é tão grande que talvez a pessoa pensa que isso é uma questão até mesmo para o casal, para o casamento, algo que Deus não aprova. É só você ler Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um poema, é um cântico de louvor, de exaltação a um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Toda a pureza, toda a singeleza, toda a beleza dessa relação. A proibição de Jesus é acerca do sexo ilegal. E aí você pode se perguntar: pastor, mas o que é o sexo ilegal? O sexo ilegal é aquele cometido antes e fora do casamento. Há uma percepção, há esse entendimento bíblico de que o sexo ilegal é quando praticado por pessoas solteiras ou pessoas que estão casadas com um outro parceiro que não é o seu cônjuge. E o que é o sexo ilegal para Jesus? É também a cobiça para com a outra pessoa.
É quando a pessoa traz para o coração aquele desejo. É quando a pessoa faz no coração e na mente aquilo que ela não consegue fazer literalmente e fisicamente com a outra pessoa. Para Jesus isso é imoralidade, para Jesus isso é pecado, para Jesus isso se torna uma questão de adultério, se a pessoa é casada. Segundo parênteses, Jesus trata de todas as formas de imoralidade. Do homem para com uma mulher e da mulher para com o homem. Porque as irmãzinhas não pensam que as irmãs são mais santas do que os homens. Porque as mulheres também estão sujeitas a essa realidade. Não é só o homem que é safadinho, não é só o homem que é levadinho, não é só o homem que é atentadinho e que fica olhando. Não, minhas irmãs. Essa é uma questão ampla, tanto a mulher contra o homem. A sociedade, as pessoas estão sujeitas a isso. Então, a imoralidade vale do homem para com uma mulher e de uma mulher para com um homem. Para Jesus, toda prática sexual que é imoral no ato é também no olhar e no pensamento. Para Jesus, não é somente a questão consumada. Começa no olhar, vai para a mente, desce para o coração, e do coração é que acaba acontecendo literalmente. Temos no ensino de Jesus uma ligação entre o olhar e o coração. Então, os rabinos, o que eles diziam? Olha, não cometa o ato. Mas para que se chegue no ato, meus irmãos, eu penso num caminho, numa jornada. E essa jornada muitas vezes começa com o olhar. Então a pessoa vê o sexo oposto, a pessoa vê a imagem, a pessoa vê a outra. E esse olhar é agora alimentado pelo pensamento. Ela passa a lembrar daquilo, recordar daquilo. Puxa, mas como era bonita. Nossa, que corpo de violão. Oh, que coisa, que beleza. Então, fica imaginando, fica pensando. Isso depois vai, de uma certa forma, habitar no coração. Esse pensamento ele se torna tão repetitivo e talvez tão real que ele tem uma habitação, ele vai para o coração. E quando chega no coração, meus irmãos, aí é um passo para sair do coração. E o sair do coração é justamente o ato cometido. Eu já disse para os irmãos e falo sempre para os casais: ninguém levanta na segunda ou na terça de manhã e diz: hoje eu vou trair o meu cônjuge. Para que essa traição aconteça, há um caminho de alimentação, há um caminho que é percorrido antes do ato propriamente dito. E Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, o pecado, o adultério não é apenas quando você comete o ato em si. Todo esse caminho se torna igualmente pecaminoso. E então Jesus traz essa recomendação para nós. Assim ele nos apresenta instruções práticas sobre como manter a pureza sexual, tratando do problema no início, justamente no olhar. Então, meus irmãos, se nós não controlamos os nossos olhos, se nós não vigiamos os nossos olhos, nós corremos o risco de ser tentados e de cair nesse pecado. Veja o que Jó escreve no capítulo 31 do seu livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, versículo 7 e o versículo 9. Eu quero ler esse texto para você entender essa questão do olhar. Jó escreve assim: eu fiz um acordo com os meus olhos, de não cobiçar moça alguma. Então começa com o olhar. Jó propôs no coração dele: eu não vou permitir que os meus olhos cobicem o sexo alheio. E aí vale para as moçoilas também. Eu vou fazer um propósito com o meu olhar para não cobiçar nenhum rapaz, nenhum outro homem. Versículo número 7. Se tenho desviado os meus olhos, ou os meus passos do caminho, e o meu coração tem seguido os meus olhos. Então perceba o caminho que eu disse: olhar, mente e coração. Se tem desviado os meus passos dos caminhos, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e as minhas mãos estão manchadas, versículo 9, se o meu coração foi seduzido por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que a minha mulher venha a me moer para outro, e outros se deitem com ela. Perceba esse caminho: olhar, coração, atitude.
E é isso que Jesus está nos ensinando. Cuide do problema no início. Cuide do olhar. Cuide disso que vai alimentar talvez esse caminho prejudicial. O controle do coração se dava por meio do controle dos olhos. E é por isso que Jesus vai falar no texto seguinte: se o teu olho fizer pecar, arranca. Por quê? Tem que matar o problema na raiz. Tem que eliminar o problema quando ele está começando. Atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos. Ninguém levanta num dia pela manhã e diz: hoje eu vou trair o meu cônjuge. Porque o ato vergonhoso vem de pensamentos vergonhosos, vem de um caminho de alimentação. A imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. Então nós temos que cuidar com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Assim, quando aprendemos a controlar o sexo na prática, isso é resultado de fazê-lo nos olhos, na carne e no pensamento. Então, o não adultério, a não traição do cônjuge, é fruto de um controle, de um domínio próprio sobre o olhar, sobre os pensamentos, sobre os desejos do nosso coração. Se nós não evitamos, irmãos, esse caminho, se nós não temos esse controle, se nós não fazemos esse cuidado, há uma grande chance, uma grande probabilidade, há um grande risco de cairmos nesse pecado. Assim, quando aprendemos a controlar o sexo na prática, isso é resultado de fazer nos olhos, na carne e no pensamento. Se nós controlamos essa fonte de alimentação, nós temos menos risco de cometer o ato. Como nos vestimos, homens e mulheres? Como nós nos vestimos nos dias de hoje? Mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Como nós usamos as nossas vestimentas? Porque uma coisa é você se fazer atraente, a outra coisa é você se fazer sedutor. Uma coisa é você estar bem vestido, bem vestida, bem arrumado, bem alinhado. Outra coisa é nós estarmos vestidos sensualmente para provocar as outras pessoas ou o sexo oposto. E há uma diferença entre uma boa vestimenta e uma vestimenta sensual. E nós, homens, e vocês, mulheres, sabem a diferença entre um e outro. Então, como que nós estamos nos portando e nos comportando? Isso pode dar uma direção de como está a nossa vida em relação a isso. Porque se nós não tomamos conta dessa questão de vestimenta, de comportamento, de conduta, de selfie, né? Tem muita selfie assim, a pessoa chega, faz um biquinho, dá uma... e aí tira aquela foto extremamente sensual. Irmãos, isso é perigoso. Porque uma foto sensual, ela pode revelar alguma coisa que está no coração. Ou uma foto sensual pode despertar na outra pessoa uma imaginação que talvez não é aquilo que a pessoa está vendo. Então nós temos que cuidar não só com aquilo que nós vestimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós publicamos, nós temos que cuidar com todo esse aspecto. Eu tenho que estar portado de uma tal forma que a pessoa olhe para mim e ela olhar para mim, ela não vai ser tentada a olhar de novo. Pastor, olhar para uma pessoa bonita é pecado? O que você acha? Eu acho que não. Olhar para uma mulher bonita é pecado? Não. Olhar para um homem bonito é pecado? Não. Olhar para uma pessoa é pecado? Não. Então o que seria o pecado? O pecado é a segunda olhada. Você olhar para a pessoa, nossa, que mulher bonita, ok, segue o caminho. Você olha, nossa, que mulher bonita, opa, deixa eu dar uma conferida. Né? Ou aquele olhar assim, de alto a baixo, de baixo a alto, aí que é o problema. Quando a cabeça, né, é automaticamente conduzida como que um imã, a pessoa vai passando, aí vai indo, aí que é o problema. Então você vê uma pessoa bonita, irmãos, isso a gente vê. Isso a gente vê todos os dias. É verdade ou não? Nós vemos, nós contemplamos pessoas fisicamente bonitas. Isso é pecado? Não. E Jesus não está falando sobre isso. Quando Jesus fala do olhar, é aquele segundo olhar, ou é aquele olhar fixo, ou é a partir desse olhar, nossa, que material, hein? Ah, lá em casa, aí que é o problema, você já passou do limite.
Isso vale para todo mundo, homens, mulheres, solteiros, casados, rapaz, moça, vale para todo mundo. Porque esse é o começo, esse é o início de evitar o adultério, que Jesus está falando sobre isso para nós nesta noite. E aí vem o segundo lugar, como evitar o adultério. Versículo 29 e o versículo 30, como evitar o adultério? Como que nós fazemos isso? Jesus dá dois exemplos no verso 29 e no verso 30. Esse verso 29 e esse verso 30, nós temos que entender como dois exemplos do conceito que ele apresentou no verso número 28. O que ele fala no 29 e 30? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga fora, porque é melhor ir para o céu com o olho do que com os dois ir para o inferno. Se a mão direita faz tropeçar, arranca e joga fora. Corta a mão, porque é melhor entrar no céu só com uma mão do que com as duas ir para o inferno. Jesus usa aqui, irmãos, um ditado. É um dito isso. Lá no capítulo 18, verso 8 e 9, do próprio livro de Mateus, Jesus cita esse mesmo conceito. Capítulo 18, verso 8 e 9. Mas aqui no capítulo 18, Jesus não fala de questão sexual. Aqui Jesus não fala de adultério, Jesus está falando de escândalos. E ele usa o mesmo exemplo. Olha o verso 8 e o verso 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé fizer tropeçar, corta, joga fora. Versículo 9, se o teu olho fizer tropeçar, arranca, joga fora. Então é uma exemplificação, é um ditado, é uma forma da pessoa compreender o princípio que Jesus estava dizendo. Acredito que literalmente você não precisa arrancar um olho para deixar de pecar nessa questão sexual de adultério. Até porque, irmãos, a gente pode arrancar um olho, pode arrancar dois, pode arrancar a língua, a gente pode arrancar as duas mãos, os dois pés, e ainda assim pecar na imaginação. Vamos arrancar o cérebro para não pecar com a imaginação sobre o coração está contaminado, peca também. Tira o coração, então morre. A única forma é dentro desse contexto. Não é literal, embora que algumas pessoas estavam entendendo literalmente esse conceito. Orígenes de Alexandria, no 3º século, renunciou propriedades, alimentos, sono, ele se castrou. Orígenes, ele chegou a se castrar para não cometer pecado. Ele foi ao extremo dentro desse conceito. Mateus capítulo 19, verso 2, fala que alguns se fizeram eunucos voluntariamente. Ele entendeu e fez literalmente. Então não é para a gente arrancar o olho literalmente, não é para cortar a mão literalmente. Essa é uma exemplificação que Jesus está dizendo. Usando esta figura de linguagem, Jesus queria uma renúncia moral, a mortificação do nosso corpo, da nossa carne. Arrancar o olho, cortar a mão, Jesus está dizendo, olha, trate de mortificar o corpo, a carne. E o que é mortificar a carne? É tomar a cruz. E Jesus diz numa outra passagem bíblica, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Arranque o olho, arranca a mão, arranca o pé, tenha uma atitude extrema com aquilo que faz pecar, tome a cruz, morra diariamente e me siga. Então é a mortificação diária do meu olhar, a mortificação diária daquilo que eu manuseio, é a mortificação diária daquilo que eu digo, aonde eu vou, que vai fazer com que eu evite o caminho do adultério. E essa mortificação é para seguir Jesus e rejeitar o pecado. Quando nós entendemos a mortificação diária, nós vamos ter sucesso nessa área tão importante do nosso ser. Significa não olhar, não pegar, não pisar, comportar-se como se não tivesse olhos, comportar-se como se não tivesse mãos, comportar-se como se não tivesse pés. Se eu peco com os meus olhos, eu tenho que ter um comportamento de cego, como se não tivesse olho. Então, como eu disse de manhã na escola bíblica, se o problema é a televisão, desliga a televisão, ou quebra a televisão, porque aí você não vai mais pecar com aquilo que você vê na televisão. Se o problema é a televisão, não fica de madrugada sozinho assistindo televisão. Se o problema é o computador ou o celular, não leve ele para o quarto, não leve ele para a cama, deixe lá na sala. Então, irmãos, é uma atitude drástica contra a fonte que pode nos levar a cometer
o ato do pecado, do adultério, disso que o Senhor está nos ensinando. Agir como cego, agir como aleijado, agir de uma forma radical para com aquilo que é a fonte do nosso pecado. Nós vivemos em um mundo pornográfico. O mundo é extremamente sensual, pornográfico, indecente e licencioso. E isso ofende a nós como cristãos, ofende a santidade de Deus, ofende ao Senhor Jesus. Por quê? Esse mundo pornográfico, irmãos, rebaixa a mulher da condição de ser humano para uma condição de objeto sexual. E isso acontece também com relação ao homem. Tira o homem da condição de ser humano e coloca numa condição de objeto sexual. O mundo pornográfico oferece estímulos sexuais pecaminosos. O mundo da pornografia, do entretenimento pornográfico, ele oferece estímulos pecaminosos, deturpados, fora do padrão de Deus. Não é aquilo que se mostra lá que é o padrão de Deus para o relacionamento. Qual que é o padrão para o relacionamento conjugal, sexual? É o que você vai aprender com o seu cônjuge. É o que você vai aprender com o seu parceiro. É o que você vai aprender na sua vida de relacionamento conjugal. Não precisa de estímulos exteriores. Vamos dar uma pimentada no casamento. E muitos nessa ideia de apimentar o relacionamento, acaba abrindo portas, abrindo brechas para o adultério e para o pecado. Para apimentar o casamento, irmãos, compra 1 quilo de pimenta malagueta, bate no liquidificador e passa, vai apimentar a relação. Temos que cuidar com essas questões. O mundo, ele oferece esses estímulos. Se nossos pés nos levam a ver filmes no cinema, corta o pé fora. Se oferece estímulo, se as nossas mãos manejam literaturas pornográficas, corta a mão fora. Se os olhos se deliciam com figuras pornográficas, arranca o olho fora. Pecamos e abrimos portas para a tragédia se nós temos esse comportamento. O que Jesus está dizendo é que para evitar o pecado, não olhe, não vá, não faça. Arrancar o olho fora, arrancar a mão fora, não olhe, não vá, não faça. Tenha uma atitude radical. Não, mas eu sou forte, eu consigo. Eu posso estar numa sauna sozinho com um monte de mulheres que eu não vou pecar, porque eu sou forte, eu sou fiel, eu resisto. Cuidado, irmãos, esse que é o grande problema. A gente brinca com o pecado, a gente brinca com o mal achando que a gente vai poder suportar. Não brinque com coisa séria. Quando eu era pequeno, eu ouvia dizer que com fogo a gente não se brinca, porque acaba se queimando. Então, com essa questão, irmãos, não podemos brincar. Atitude drástica, atitude radical, atitude direta em relação a isso. Devemos colocar sentinelas para nos advertir do perigo, eliminando certas coisas que podem ser fonte da tentação, pois não queremos viver para este mundo e sim para a eternidade. Temos que vigiar, nós temos que ter cuidado, nós temos que nos precaver para que isso não aconteça. E essas precauções é que vão evitar o adultério, que vão evitar o pecado. Quando eu vigio os meus olhos, quando eu guardo o meu coração, quando eu cuido disso, eu corro menos risco de cair no pecado e de adulterar. Terceiro, qual que é a consequência do adultério? Jesus fala que a consequência do adultério pode ser a separação. Verso 31. Também foi dito aos antigos, ou também foi dito: quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. E ele fala no 32: eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada, comete adultério. Qual que é a consequência do adultério? Separação. Qual que é a consequência da promiscuidade? Muitas vezes a separação.
O divórcio é, em alguns casos, a consequência de um adultério. A pessoa se encanta, se deixa levar, a pessoa não vigia, a pessoa cai no pecado, adultera, e aí se separa. Porque a outra pessoa é melhor do que o cônjuge. Afeta profundamente o divórcio, a separação, afeta profundamente a pessoa em todas as áreas da sua vida. O divórcio, irmãos, é algo que impacta profundamente. Talvez é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. É um processo de separação, porque afeta todas as áreas: psicológica, emocional, mental, física, intelectual. Ele abrange tudo no ser humano. Um casamento infeliz é a maior tragédia na vida de uma pessoa, gerando amargura, discórdia, desespero. Assim, o divórcio não é um caminho divino para a solução dos conflitos conjugais. E o mundo fala isso. Experimenta, casa, se não der certo, você separa e casa de novo. Se não der certo, separa e casa de novo. Se não der certo, vai tentando até dar certo. Mas, meus irmãos, não é assim no coração de Deus. A separação não é o caminho divino para a solução de conflitos conjugais. E é aqui que os escribas, que os fariseus, que os líderes judaicos também estavam pecando, porque eles estavam alargando as permissões para a separação. Eles estavam afrouxando essas condições. Nesses 2 versículos, Jesus faz um resumo do seu ensino contrário à separação, ao divórcio. E lá no capítulo 19, de 2 a 9, Jesus amplia um pouco o seu conceito, a sua definição, e ele então difere dos fariseus, que consideravam justo por qualquer motivo o divórcio. Então, para o fariseu, qualquer motivo era justo. A mulher ficou muito velha, não está mais atraente, caiu, né? A lei da gravidade fez tudo despencar, e naquela época não tinha silicone para erguer de volta. Troca, separa, ela não me satisfaz mais, eu posso separar dela. Se a mulher deixava o feijão queimar, era motivo para ele dar uma, está despedida, vai embora, eu vou pegar outra mulher que cozinhe melhor. Se ele se enjoou da mulher, ele podia separar. Então, o escriba, o fariseu, essa liderança, ela estava justamente fazendo isso. Qualquer motivo, qualquer situação, permitia dar a carta de divórcio. E aí Jesus vem contra isso para proteger a mulher, para proteger o casamento, para proteger a instituição divina. Não é por qualquer motivo. Não vamos banalizar a coisa. Então, no capítulo 19, ele amplia esse conceito e ele vai falar justamente o contrário àquilo que os fariseus estavam ensinando. Qualquer motivo era justo. E eles vão dizer que a lei de Moisés, que a permissão que Moisés colocou era mandamento. Fizeram de uma permissão um mandamento, esqueceram da verdadeira lei que o Senhor instituiu. Jesus não aconselha, Jesus não estimula a prática da separação, a prática do divórcio, porque ele entendia que se tratava da dureza do coração do homem. Para Jesus, uma separação por qualquer motivo, uma separação em qualquer circunstância, não tinha outra justificativa a não ser: isso é coisa da dureza do coração do homem. Já o fariseu, o escriba, os mestres daquele tempo não achavam essa situação desse jeito. Então, qualquer problema, separa, casa de novo, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas para Jesus, o casamento é algo muito mais sério diante do nosso Deus. Os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio. Então eles estavam achando motivos, preocupados com os motivos. E aí na pergunta que eles fizeram para Jesus lá em Mateus capítulo 19, justamente isso: pode por qualquer motivo o homem dar carta de divórcio? Então eles não estavam focados no casamento, na instituição divina, no princípio do perdão, no princípio da reconciliação, da restauração. Eles estavam preocupados em motivo. Isso é motivo? Então tá ok, dá uma carta, resolve o problema e cada um vai para o seu canto. Mas Jesus estava preocupado com a instituição do casamento.
Tanto é que lá no capítulo 19, Jesus fala, no princípio não era assim, deixa o homem pai e mãe. Então, Jesus ele não responde os motivos para os líderes. Ele se preocupa com o casamento em si, com essa instituição. Para Jesus, o casamento é exclusivo e permanente para duas pessoas que decidem deixar pai e mãe e formar uma nova família. Na lei de Moisés, não havia, irmãos, uma possibilidade de separação, uma legalidade de carta de divórcio por meio do adultério ou da quebra da santidade. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés, o adultério não era uma brecha para uma carta de divórcio. O adultério era pecado condenado com morte por apedrejamento. Então, no Antigo Testamento da lei, não tinha esta cláusula que Jesus coloca no verso 32, né? A não ser por causa da infidelidade, porque na lei, infidelidade era morte por apedrejamento. Lembra da mulher adúltera, do Evangelho de João? Então, Jesus ele vai trazer os seus princípios, e isso é muito mais sério para nós. Casamento é exclusivo e permanente para duas pessoas, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, que decidem estar juntos, formar uma nova família. Os fariseus diziam que a permissão de Moisés para o divórcio era um mandamento, e não era mandamento. Para Jesus, aquilo que os fariseus entenderam como mandamento, ou a concessão de Moisés, Jesus disse, isso é dureza do coração do homem. Se o coração do homem não for duro, se o coração do homem não for rebelde, se o coração do homem não for um coração difícil de ser trabalhado, vai acontecer divórcio e separação. Mas se o coração do homem for maleável, vai haver reconciliação, perdão e restauração. Para Jesus, não há ordem ou nem incentivo algum para uma separação. E até mesmo a traição, até mesmo o adultério, não era para Jesus motivo suficiente para uma separação. Por quê? Porque Jesus fala sobre perdão, sobre reconciliação. E aonde há perdão, onde há reconciliação, não há separação. Os fariseus tratavam o divórcio com leviandade, qualquer motivo, qualquer coisa. Jesus considerou tão seriamente que, com uma única exceção, chamou todo novo casamento depois do divórcio de adultério. Porque para Jesus, a seriedade dessa instituição divina é algo, irmãos, que não podemos perder de vista. Então, qual que é a consequência de uma vida promíscua, de uma falta de cuidado em relação a essas questões sexuais? Isso pode desembocar numa separação pela quebra da fidelidade. Concluindo, Jesus continua o seu ensino aos discípulos, que agora exortados nas bem-aventuranças. E qual que é a exortação de Jesus na bem-aventurança para os seus discípulos? Ele exorta para o amor, para o perdão, para a pacificação. Então, se Jesus trata desses conceitos com os discípulos, ele está dizendo, olha, exerçam essas qualidades dentro do casamento. Exerçam o amor, exerçam o perdão, exerçam a pacificação dentro do relacionamento conjugal. Porque ao exercer esses princípios dentro do relacionamento conjugal, nós descartamos a possibilidade de uma separação. Então as bem-aventuranças agora elas se tornam um elemento para ser vivido dentro do casamento. E aí salvar essa relação se ela está passando por dificuldade. Para Jesus, o divórcio só pode ser considerado uma tragédia e uma trágica deterioração dos ideais, do propósito e do chamamento divino para o casamento. Então, para Jesus, o divórcio acontece quando os ideais do propósito, do chamado, de tudo que Deus pensa sobre o casamento já morreu, já não existe mais, já perdeu a perspectiva para o casal. Quando nós perdemos todas essas perspectivas em relação ao casamento, aí abre-se então a possibilidade de uma separação. Antes de tratar do divórcio com as pessoas, seria bom abordar assuntos do casamento e da reconciliação.
Porque se a pessoa entender o que é de fato casamento, se a pessoa entender o princípio da reconciliação, do perdão, da pacificação, ao entender o que é o casamento e ao entender a reconciliação, não precisa tratar do assunto do divórcio. Quando nós entendemos a seriedade e a importância do casamento desde solteiro, desde o começo da nossa existência, quando nós temos essa compreensão sobre essa instituição, quando nós aprendemos sobre perdão e reconciliação, não precisa tratar do assunto divórcio, porque não vai ser preciso. Porque eu vou blindar, eu vou trazer elementos para o meu casamento, aonde esse casamento não vai em nenhum momento cogitar a necessidade da separação. Quando entendemos o ponto de vista divino sobre esses temas, o casamento e a reconciliação, o divórcio torna-se desnecessário e irrisório. Como está, meus irmãos, a nossa vida conjugal para quem já é casado? Como está os seus olhos, o seu coração, os seus pensamentos para você que é solteiro? Como está a nossa vida, o nosso ser diante dessa questão? Perceba que o mandamento de Jesus não é simplesmente não cometa um ato literal de adultério. Há muita coisa envolta em relação a isso. E tudo isso vai nos privar, tudo isso vai nos poupar, tudo isso vai nos livrar de chegar a cometer essa trágica atitude contra o nosso parceiro, aquela pessoa que nós decidimos viver juntos. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Deus, ajuda-nos a colocar cercas nos nossos olhos, vendas nos nossos olhos, para que eles não sejam a porta de entrada de elementos sensuais, pecaminosos, e assim, ó Pai, esses elementos possam permear os nossos pensamentos, fixar-se nos nossos corações o desejo, para que então não cometamos essa atitude, esse ato, literalmente. Ó Deus, o adultério começa no olhar, ele continua na mente, ele é gerado no coração, e depois ele é executado numa ação física. Por isso, se nós cuidarmos dos olhos, se nós cuidarmos dos nossos pensamentos, se nós purificarmos o nosso coração, nós estaremos trilhando um caminho, ó Pai, de santidade e de não estarmos cometendo o adultério. Cuida, ó Pai, dos nossos corações, nos dê essa sensibilidade, que nós possamos ter uma atitude, sim, radical contra toda e qualquer forma de princípio dentro desse contexto. Possamos vigiar, possamos cuidar, possamos estar, ó Pai, atentos a qualquer brecha, a qualquer incentivo, a qualquer situação que possa nos conduzir àquilo que não é a sua vontade e o teu querer. Guarda-nos, ó Pai, deste pecado, pecado do adultério, seja literalmente, seja figurativamente, porque, ó Pai, isso pode sim nos trazer sérias consequências para o nosso casamento, para a nossa formação, para o nosso futuro. Por isso, ó Pai, nos ajude a vencer essas tentações e poder então, ó Pai, viver em santidade na Tua presença. Abençoa os casais, aqueles que são casados, que eles possam, ó Pai, entender esse princípio. Aqueles que ainda são solteiros, que possam estar botando guarda nos seus olhos também, que possam estar guardando os seus corações com a pureza do Senhor, para que assim, ó Pai, possamos ser realizados, felizes, dentro dessa questão física. Ajuda-nos, Pai, a sermos aquilo que de fato o Senhor quer que nós sejamos. Guarda-nos, ó Pai, nos dê a sensibilidade, nos dê, ó Pai, a humildade de reconhecer diante do Senhor as nossas fraquezas e assim nos fortalecermos diante da Tua graça.
Abençoa a tua igreja, Pai, neste tema, nessa realidade, que nós possamos, ó Pai, ter sim vidas santas, separadas em tudo que diz respeito a essa questão sexual, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e os nossos corpos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém.